Paz do Senhor, irmãos. Essa noite nós vamos dar início a mais um culto online e queremos mais uma vez estar agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nos reunindo, né? Ainda que à distância e não presencialmente, né? Podermos nos consagrar, louvar e engrandecer ao Senhor na nossa comunhão dos santos, ainda que à distância. Agora que nós acabamos de comemorar o Natal, né? Foi na última sexta para o sábado. A minha mãe aqui estava contando uma palavra que eu achei bem interessante comentar com vocês, que lá na época dos judeus, né? Eles seguiam muitos ritos, né? Muitas leis judaicas, conforme Deus tinha passado a eles. E existia uma lei que no nascimento de Cristo, ela foi muito importante ali naquele momento, que foi quando os pastores no campo, quando eles estavam pastoreando e os anjos apareceram, né, dizendo boas novas, isso será por sinal. Vamos ler lá? Está lá em Lucas capítulo 2, que diz assim no versículo 8. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será por motivo de muita alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Só até aqui. Do 8 ao 12. Lucas capítulo 2. É interessante que na lei judaica, algum pastor, algum ensinador estava dizendo isso nesses dias, que na lei judaica, quando uma ovelha sem mácula, quando ela nascia, sem mancha, sem mácula, perfeita, quando ela nascia, ela era enrolada em panos para ser separado para Deus como sacrifício, né? Ele era o Cordeiro Imaculado. E quando o anjo diz isso, né? Essa será a prova, no 12, vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. É como se estivesse confirmando que Jesus Cristo, ele era o Cordeiro Imaculado, que já havia nascido para expiar, para perdoar os pecados do mundo, né? Porque Cristo, ele veio para ser o exemplo vivo, né, do que é o amor de Deus por nós, tanto na ação, quanto na fala, quanto nos pensamentos, em tudo nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Deus, por meio de Cristo, ele nos proporciona não só a expiação, mas com que nós nos tornemos exemplos vivos da palavra de Deus, assim como Cristo foi. Que nós não vivamos somente como palavras, né? Que sejamos exemplos vivos do amor, da benignidade, da misericórdia, da graça de Deus em todos os sentidos. Então que nós possamos viver dessa forma mesmo, que nós possamos ser testemunhos para dizer para o povo isso. Eu sou testemunha de um novo nascido e da obra que Deus pode fazer na vida de um ser humano que nasce de novo, que aceita Cristo e nasce de novo. Deus tem esse chamado, Ele quer que todos aqueles que têm o desejo de se consertar com Ele, né? Que têm o desejo de ter união com Deus, possam se achegar a Ele por meio de Cristo. Porque até então todos haviam pecados e tinham sido separados de Deus. Mas em Cristo nós temos essa oportunidade. Então o nosso chamado é esse. Existe essa oportunidade. Existe esse presente que Deus nos deu. Existe esse chamado de Deus para que nós nos acheguemos a Ele definitivamente, né? E eternamente possamos viver com Ele. Então essa é a mensagem que eu acredito que é nesse Natal também, né? Que nós passamos agora, é uma das mensagens mais profundas que nós temos, mais bonitas, né? E que nos chamam para
buscar essa entrega, essa sincronia com o Espírito Santo e com Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar todos nós. Posso crer.
cantar com a gente. Porque Ele vive. Louvem ao Senhor, igreja. No amanhã. Porque Ele vive. Glorifique a Jesus. Não temos mais medo de nada. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa, para sempre, para sempre, seu amor nas minhas fraquezas, Senhor. Tua
Olá, irmãos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um. Estou aqui como quase muitos irmãos da igreja, né, saíram em viagem para visitar seus familiares, para passar o Natal. Comigo não foi diferente, eu e minha família estamos no Rio Grande do Sul, que é da onde eu transmito essa mensagem nesse exato momento. Não pretendo me estender demais, né? Pretendo trazer uma mensagem breve e que o texto que vou compartilhar é conhecido da igreja, um texto bastante conhecido no meio evangélico, que é uma promessa, uma profecia, né, de Isaías, né, que está no capítulo 9, no versículo 6 do livro do profeta Isaías. Antes eu quero convidar vocês, meu irmão, você que nos assiste nesse momento, a fechar os teus olhos aonde quer que tu estejas e faça uma oração comigo, de invocação ao nosso Deus, para que o Espírito de Deus habite em nós grandemente e que possamos ser cheios do seu Espírito e da sua graça, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe a nossa vida, a vida da nossa igreja, a vida dos teus amados a cada dia. Acrescente sobre nossas vidas, Deus, que não nos falte, Deus, o pão de cada dia para alimentar a nossa família, para saciar a nossa fome. Mas que não nos falte, Deus, antes de qualquer coisa, o alimento espiritual, que vem da Tua Palavra, que vem, Deus, dos Teus ensinamentos, dos Teus juízos, dos Teus estatutos, que são sempre os melhores. Obrigado, Deus, pelo Teu amor incondicional. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar, como eu disse, está no capítulo 9, versículo 6 do livro de Isaías. Na verdade, né, trata de uma promessa, né, uma promessa que se revelou, né, uma promessa que se concretizou mais de 700 anos depois, isso mesmo, porque mais ou menos 700 anos antes de Cristo, esta palavra então profética, ela foi dita, né, por Isaías, né? Então o profeta Isaías, na qual nós leremos agora no capítulo 9, no versículo 6. Né? Há uma promessa poderosa nessa passagem, que é a promessa da vinda do Senhor Jesus. É exatamente isso, né? Uma promessa de que Jesus viria para resgatar o seu povo. Né? E nós estamos, né, no século 21, 2000 anos depois do nascimento do Salvador, Jesus Cristo, e as famílias do mundo inteiro, né, celebram, pelo menos as famílias cristãs, celebram o nascimento de Jesus. Uma data simbólica, né, no calendário gregoriano, mas que é aceita no mundo inteiro e que, portanto, todas as famílias, inclusive os cristãos, né, evangélicos, também se reúnem com as suas famílias para celebrar essa festividade de Natal, que para nós como cristãos, em essência, sabemos o que realmente ela significa, né? Que significa a nossa vida, né? A nova vida em Cristo Jesus, pois todo aquele que em Cristo está, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, diz a palavra que tudo se fez novo. Então nós somos novidade, não estamos na caducidade da letra, mas sim em novidade de espírito. E portanto assim devemos agir também, mesmo que imperfeitos, mesmo que falhos, reconhecendo que o Senhor Jesus é o Rei e reina absoluto sobre as nossas vidas. Então, nessa festividade, essa semana de Natal, a passagem, a palavra que me veio para compartilhar com vocês, vou ler agora, que está no capítulo 9, então, o versículo 6 do livro do profeta Isaías, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Oh, passagem maravilhosa essa do profeta Isaías, né? Uma palavra que na época em que o profeta Isaías, né, ele recebeu de Deus esta mensagem, né, já estava sendo anunciado desde o Éden, né, quando disse que da semente da mulher viria o Redentor e o Salvador, e o profeta Isaías, então, né, reiteradamente, impelido pelo mesmo Espírito que agiu nos profetas,
né, do passado, antes dele, Jeremias, né, profeta Daniel, assim também Isaías, né, anunciou a vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo, né. Esta vinda, na verdade, né, ela profetizada já era sombra de toda a simbologia que nós conhecemos do Antigo Testamento, né? Simbologia que já era aplicada através da vida de Moisés, quando ele guiou e tirou o povo da escravidão do Egito, né? O povo de Israel, então, o povo eleito por Deus, né? Que foi retirado com o braço forte do Egito e que muitas das simbologias, né, que permearam, né, a trajetória do povo de Israel na sua saída do Egito estavam simbolizando o Salvador, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, quando foi dito quando o espírito de morte entraria no Egito e iria ferir o primogênito, né, de cada família. Mas a palavra de Deus disse que os filhos de Deus, o povo de Israel, não seria atingido, mas que deveriam observar o seguinte, que deveriam pegar um cordeiro, né, imolar, matá-lo e colocar então o sangue dele nos umbrais das janelas e das portas. E o espírito da morte passaria por esse local e não entraria, porque ali ele veria o símbolo da aliança, né, da obediência do povo, né, que Deus estabeleceu com o seu povo, o povo de Israel. E portanto, então, assim o povo de Israel fez, né, passou o sangue nos umbrais das janelas e das portas, e o espírito da morte, quando entrou no Egito, passou longe e não atingiu, não tocou no primogênito dos israelitas. Ora, irmãos, né? Essa passagem aí estava já simbolizando, né, o Cordeiro único que tira o pecado do mundo, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, né, ele nos redimiu dos nossos pecados, e assim nós fomos vistos e somos enxergados por Deus como criatura santa. E aqui eu abro um parênteses, dizendo que santo, na sua palavra, no seu original, ele tem um significado de separado, né? Então, o santo que nós ouvimos muitas vezes falar, né, em vários ambientes onde nós temos ali a figura de um santo canonizado ou então adorado, quando a palavra de Deus se refere a santo, ela está falando, né, daqueles que foram separados, né? E nós, como povo, né, eleito, escolhido por Deus, nós fomos separados, portanto, um povo santo, escolhido e eleito para andar segundo os juízos, estatutos e na obediência do Senhor. Tá? Então, eu separei aqui algumas anotações para compartilhar com os irmãos desta passagem que nós acabamos de ler no capítulo 9, versículo 6 do livro do profeta Isaías, né? O nascimento de Jesus foi uma promessa poderosa, né? A vinda dele, diz o profeta, trará restauração aos povos que viviam em trevas, como por exemplo os gentios, né? Ou seja, os não-judeus, né? Existia na época, né, da vinda de Jesus uma revolta muito grande, uma fraqueza de entendimento por parte dos judeus, porque o Senhor Jesus ele conversou com os samaritanos e também ele foi para os gentios, já que o seu povo, os judeus, naquela época não o reconheceram como seu Senhor e Salvador, mas porque não observaram bem as escrituras sagradas, né? Porque o profeta Isaías já havia profetizado, né? Então cegaram, estavam cegos de entendimento, portanto não podiam realmente, sem a presença do Espírito Santo, visualizar e ver que ali estava o nosso Redentor. Além disso, o governo e todas as coisas estavam depositados sobre seus ombros, ou seja, estavam debaixo da sua autoridade, né? Veja bem que Jesus ele foi crucificado, né? Ele morreu por morte de cruz e também teve, né, nesse momento, né, a decisão que coube a Pôncio Pilatos, apesar de nós sabermos que a palavra de Deus já remetia, né, e já profetizava que
era necessário que o Salvador ele morresse morte de cruz, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, né? Mesmo assim, Pôncio Pilatos teve nas suas mãos o papel de tomar a decisão naquele momento, né? E a decisão que ele tomou foi de crucificar, né? Entregar então para o governo estabelecido naquela época dos fariseus, né? do povo judeu que presidia naquela época, né? as reuniões e que tinha ali o domínio da palavra, e que, portanto, conduziram Jesus, né, até o seu local de crucificação, né? O Senhor Jesus Cristo é o Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Não é em vão que ele é chamado de maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz. Irmãos, quando a palavra de Deus, né, lá no livro do profeta Isaías, nos diz, né, que um menino nos nasceu, nós podemos examinar ali a palavra, né, e que ela nos leva, né, a entender que nos nasceu com uma indicação de que para nós ele foi dado, para nós ele veio, né? O sacrifício de cruz foi para nós. Então vejam bem que a palavra de Deus diz: um menino nos nasceu, né? Está ali na primeira pessoa do plural, né? Simbolizando que ele não nasceu para si mesmo, nem mesmo para uma única pessoa, um único povo, para nós. Então, um menino nos nasceu. A Bíblia fala do libertador e que efetuaria mudança na nação da qual o profeta havia falado. A vinda do Messias levará à nação a alegria e prosperidade que faltavam há anos. A sua vinda cumprirá as promessas feitas a Abraão e Davi sobre o reino próspero, né? Então, o motivo da criança, novamente, é evidente: a criança crescerá para ser libertador, né? Isso nós temos lá em Isaías 9:7. E não um sinal de libertação, mas o próprio libertador. Vejam bem que nós hoje temos a liberdade de falar da palavra do Senhor, hoje nós temos a grandeza de espírito em nossas vidas, mas nós temos a consciência de que o sacrifício da morte de cruz foi necessário e foi o ápice do amor de Deus para nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que Deus deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, ele nos trouxe a possibilidade de reconciliação através da vida de Jesus, e todos de igual forma estão destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram, diz a palavra do Senhor, e que, portanto, através da vida de Jesus nós temos a reconciliação. E como é maravilhoso poder estar reconciliado com Deus, sabendo que todas as coisas que vivemos nesse mundo é transitório, todas elas são transitórias e não se comparam com a alegria e com o amor que Deus tem por nós, e nem com aquilo que Deus tem preparado para todo aquele que aceitar a vida do seu Filho Jesus e que tê-lo na sua família, na sua casa, como seu único e suficiente Salvador. Vemos que chegará um tempo em que a escuridão e as trevas serão coisas do passado, né? A escuridão na parte norte de Israel veio por causa da disciplina, né? Como nós já ouvimos várias vezes a palavra do pastor, dos presbíteros, né? Nós que já por algumas vezes levamos, né, a palavra como a essência de obediência, né, para que Deus, né, nos disciplinasse e nos disciplina até hoje, né, para que sejamos aprovados e não sejamos achados em falta alguma, né? Embora Isaías provavelmente, né, tivesse usado esses dois nomes tribais para representar o reino do norte, é impressionante que a educação de Jesus e o ministério inicial ocorreram principalmente naquela área perto do Mar da Galileia, né? A sua presença certamente homenageou aquela área, né, da própria Galileia, dos gentios, né, como a palavra de Deus nos leva. A luz do Messias, né, a partir dessa área, o Messias surgirá e apagará a escuridão e as trevas trazida pelo domínio gentil. Em Isaías 9:2, vemos que com o paralelismo hebraico típico, o profeta descreveu o efeito do Messias nessa parte norte de Israel. Irmãos,
existem várias verdades contidas na passagem, né, na profecia de Isaías, né? Primeiramente, né, a verdade sobre o Messias, que ficou registrada em 5 coisas sobre a vida do nosso Senhor: que ele deveria nascer na nação de Israel para nós, por isso a palavra de Deus, que um menino nos nasceu, como um do povo da aliança. Segundo, ele governará sobre o povo de Deus e também sobre o mundo. Quer o mundo queira, quer o mundo não queira, quer o mundo aceite, quer rejeite, o Senhor Jesus foi enviado e ele viveu neste mundo, ele morreu por morte de cruz, ressuscitou ao 3º dia e está sentado à direita do nosso Senhor e Salvador, do nosso Pai. E o nascimento de Jesus, né, foi, na verdade, um marco, a comprovação histórica de que os profetas já apontavam, né? Não foi à toa que Herodes mandou matar a toda criança, né, que houvesse nascido naquele período, porque não gostaria, não desejaria, né, que o menino então seguisse em vida, apesar de não crer. Ele acabou demonstrando crença, uma crença com o temor do reino de Jesus que estaria se estabelecendo, né? Afinal de contas, Jesus veio para reinar e não para ser governado. Ele terá 4 nomes descritivos que revelarão o seu caráter, né? Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, o Messias sentado no trono de Davi, terá um governo eterno de paz e justiça. Seu governo não terá fim. Tudo isso será realizado pelo zelo do Senhor Todo-Poderoso. A vinda do reino depende de Deus e não de Israel. Irmãos, quando nós nos convertemos e aceitamos a Jesus no nosso coração, há uma mudança tremenda nesse momento que nós mesmo, humanamente e muito menos cientificamente, sabemos explicar. Pois é algo que nos transforma de dentro para fora, né? É como se diria, né, como um copo, né, que está limpo por fora, porém sujo por dentro. Não se vê a limpeza, né? Mas quando nós primeiro limpamos ele por fora e depois apenas um simples pano, limpamos ele por dentro, perdão, e um simples pano pela parte externa, já se vê toda a limpeza e a transparência. E assim é a manifestação do Espírito de Deus nas nossas vidas. É assim que a transformação ocorre através da vida de Jesus, da nossa conversão, quando nós somos mudados de dentro para fora e o nosso agir ele muda, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso ver. Continuamos sendo pecadores, não somos tirados deste mundo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós vivemos neste mundo, né? E que a oração de Jesus para o Senhor é de que não nos tire do mundo, mas nos livre do mal, né? Para que nós possamos então ter a proteção de Deus sobre as nossas vidas. No versículo, né, no versículo 6 ainda, no 2º verso, ele fala, né, que o principado está sobre os seus ombros. Então aqui, nesse contexto, nós estamos falando de governo, que qualquer governo estabelecido no mundo, né, ele deve se sujeitar a Deus, né, ele deve se sujeitar a Deus. E o porquê nós temos hoje tantas atrocidades, tantos descaminhos, né, tantos problemas, famílias destruídas, né, temos casas maiores, porém famílias menores, pessoas desajustadas, porque na verdade não aceitaram esta verdade, não permitiram que Jesus reinasse em suas vidas, pois nós temos a certeza que todo aquele que em Cristo está, nova criatura é. Não há como se manter igual quando nós entramos diante de Jesus, não há como se manter igual quando nós estamos dentro da palavra, porque o Senhor ele é transformador, ele muda a nossa vida, a nossa história. E sempre que nós recorrermos a Deus, sempre que nós formos diante dele, nós teremos da parte do Senhor aquilo que nós buscamos, pois o Senhor é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, meu irmão, minha irmã,
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que aconteceu, o que foi nos dado, um filho se nos deu, um menino nasceu, isso é vivo para nós hoje. E nós temos a esperança da palavra de Deus, a segunda vinda de Jesus, que irá ainda por muitas coisas, né, nos apresentar e que poderá também nos proporcionar, né, muitas alegrias, alegria eterna junto ao trono do Senhor. Nesse primeiro momento, nós temos que lembrar que 2000 anos se passaram, a tecnologia mudou, nós estamos transmitindo esta mensagem através da rede mundial de computadores, da internet. Temos aqui os dispositivos, os recursos à disposição que podem nos permitir transmitir uma mensagem a qualquer parte do mundo, seja o lugar que for, bastando ter uma conexão junto à internet. Então isso é maravilhoso, por quê? Porque nos permite, mesmo depois de 2000 anos, de toda aquela cultura instalada naquela época, as coisas como aconteciam naquela época, toda a transformação e a palavra de Deus se mantendo fiel, ela se mantendo genuína e verdadeira e íntegra, sendo vivificada nas nossas vidas e renovada a cada dia, porque nós temos a certeza da palavra do Senhor, que nos foi deixado como herança. Temos acesso a ela, temos a palavra de Deus para nos permitir conhecer mais de Deus e transformar as nossas vidas. Portanto, nós hoje temos à disposição uma variedade de opções para tanto buscar o conhecimento que nos trará crescimento, como também transmitir a mensagem, anunciar a Jesus a todo aquele que está no nosso meio, aquelas pessoas que nós temos como no nosso grupo de relacionamento, seja familiares ou não, mas que nós possamos usar de intrepidez para anunciar essas maravilhas e mostrar ao mundo que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador, quer o mundo creia, quer o mundo não creia, pois a palavra de Deus não depende do povo, a palavra de Deus não depende do governo, a palavra de Deus não depende das circunstâncias, a palavra de Deus não depende do tempo, pois o Senhor é o dono do tempo, é o dono do mundo e é o dono das nossas vidas também. Na sequência, né, do que a palavra de Deus nos diz, no livro de Isaías, eu quero ainda avançar um pouquinho mais, e quero ler ali o que fala então agora no segundo verso, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esses atributos que o profeta Isaías declarou lá, né, no livro, né, o profeta Isaías declarou em sua mensagem, nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a personificação do próprio Deus. Jesus, ele na verdade é o verbo que se fez carne e se manifestou em nós. E mesmo depois de que ele foi assunto ao céu, que ele foi levado ao céu, nos deixou o Espírito que nos convence do pecado da morte e que nos leva também a compreendê-lo. Não importa onde tu estejas, não importa onde estejamos com nossa família, com pessoas estranhas, não importa se os problemas estão nos cercando, se nós estamos passando por momentos um pouco mais difíceis, mais pesados da vida, o Senhor estará lá e está conosco sempre para nos confortar e nos alegrar e nos lembrar a quem nós pertencemos, porque nós somos resgatados por alto preço. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, e que um filho se nos deu e que o governo está sobre os seus ombros. Então, como é maravilhoso poder seguir e poder adorar a esse Senhor, ao nosso Jesus, que em nada tem a ver, faço um parênteses aqui, em nada tem a ver, né, com o Papai Noel, em nada tem a ver com o bom velhinho, em nada tem a ver com as decorações e com os presentes que nós aprendemos e doutrinados nós fomos para esses momentos de festividade. Apesar de o nascimento de Jesus não ser datado, né, nesta época, né, como nós acostumados estamos, conforme consta no calendário, o nascimento de Jesus, em essência, ele simboliza a paz
e a vitória de Deus sobre a morte e sobre o pecado, né? E que nos trouxe a possibilidade de reconciliação com Deus e que deve sim ser lembrado. Afinal de contas, o aniversariante da noite sempre será o Senhor Jesus, e é para Ele que nós devemos dar honra e glória, e é para Ele que devemos bater palmas, porque as circunstâncias do mundo e os momentos em que vivemos de festividade não podem jamais nos tirar do foco, apagar a importância que Jesus Cristo tem em nossas vidas. Apesar de que para o cristão isso já ser uma realidade diária, semanal, na presença dos cultos, no estudo da Bíblia, porque Jesus ele faz parte das nossas vidas, ele não é um símbolo cristão que apenas é lembrado numa data de festividade, como o menino Jesus. Afinal de contas, o Senhor Jesus é o Rei das nossas vidas, ele já não é mais menino, ele já cresceu e está junto ao Pai, e é nosso advogado, ele advoga por nós diante do Pai. Então, meus irmãos, eu quero agradecer, né, a Deus primeiramente pela minha vida, a vida da minha família, por poder transmitir essa palavra, essa mensagem, que só é possível porque nós cremos, e isso tem que vir de uma verdade interior, para que possamos então evidenciar aquele que nos rodeiam, o perfume de Cristo, exalar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Nós somos testemunhas vivas, do que Deus é capaz de fazer. E aqueles que nos conhecem, talvez a tua vida, né, foi transformada de uma forma muito impactante, e as pessoas que ao redor estavam não entenderam, não reconheceram e até hoje não entendem, mas se abrirem seus corações, com certeza poderão também experimentar essa maravilhosa transformação, que é crer na vida do nosso Senhor e Salvador, que é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Em nome de Cristo Jesus, eu peço a Deus que abençoe a tua vida, que abençoe a vida da tua família, que o Natal continue sendo para nós motivo de muita alegria, porque nós pertencemos a esse povo maravilhoso, separado, santo, escolhido por Deus para herdar o reino e viver eternamente no reino do Senhor. Em nome de Jesus, eu também declaro bênçãos sobre a tua vida, que tu possas experimentar a cada dia mais o renovo, que possa experimentar a cada dia mais as experiências que Deus tem para a vida daqueles que o buscam, seguem, para que Deus possa despejar, entregar cada vez mais sobre nós, mais unção do seu Espírito, e que possamos estar preparados para experimentar essas maravilhas. Oh, como é bom poder servir a um Deus vivo e verdadeiro. Deus te abençoe grandemente, abençoe a tua vida, um Feliz Natal e um próspero ano de 2022. Que possamos ter muitas bênçãos, sempre centrados, né, e sempre no centro da vontade de Deus para nossas vidas. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, saudade de todos. Deus abençoe a cada um, e que possamos em 2022 estarmos novamente juntos, unidos e mais fortalecidos na palavra de Deus, e declarando o cumprimento da profecia de Isaías em nossas vidas, e que nós possamos anunciar essas maravilhas a todos os lugares por onde nós andamos. E anunciar, muitas vezes, não há necessidade de falar, mas apenas de agir, para que as pessoas possam em nós ver a nossa forma de andar e de caminhar, e dizer assim: ali vai o ungido do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Te convido a fazer uma oração no encerramento, para que a gente possa experimentar mais de Deus no ano de 2022. Feche os teus olhos, se tu puder, nesse momento, e ore comigo. Senhor, nós nada somos pequenos perto da tua grandeza, somos falhos e admitimos a nossa pequenez. O Senhor nos amou primeiro, Deus, e nos salvou, e enviou teu Filho para que ele pudesse habitar no nosso meio e então nos resgatar da morte, do pecado e da miséria que vivíamos, Deus. Eu te agradeço, Deus, pela minha família, pois ela é bênção do Senhor.
Eu te agradeço pela vida da igreja, pela igreja local onde nós estamos, por Palhoça, por Santo Amaro, por todas as cidades onde cada irmão está, onde nós pisamos, onde nós tocamos, Deus, e que nós possamos experimentar mais da tua unção, da liberdade do teu Espírito em nossas vidas, e que possamos ser bênção na vida das outras pessoas, luz no mundo e sal na terra, como foi os ensinamentos do teu amado Filho Jesus. Nós te adoramos, Senhor, e pedimos que o ano de 2022 seja um ano que nós estejamos cada vez mais ligados a Ti, mais próximos de Ti, e que Tu permaneça sendo Senhor absoluto em nossas vidas. Abençoa a vida de cada irmão, para a honra e glória sempre do Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos.